Tetsu Kurata é o ator que viveu o Kamen Rider Black e o Kamen Rider Black RX nos anos 80, que é uma reformulação da série original, uma espécie de reboot. Escolhido pelo próprio Shotaro Shinomori, o criador do personagem. Fez muito sucesso, é um personagem muito querido, o ator é muito querido, embora controverso. Eu não vou expor as controvérsias porque não acho conveniente nesse momento. Mas veja que coisa interessante. Em abril de 2021, o Tetsu Kurata ficou famoso de modo negativo numa live no dia 3 de abril. Ele, quando perguntaram para ele sobre o reboot de Kamen Rider, que foi o Kamen Rider Black Sun, e os fãs estavam muito felizes, ele teve uma reação agressiva. Começou a dizer que ele não era o Kamen Rider Black, que ele havia feito aquilo há muito tempo e que ele não queria falar sobre aquilo, e fez várias esquivas, disse que aquilo não era, ele não queria tratar daquele assunto, e terminou, simplesmente encerrou a live e parou de falar sobre a questão. Aí, passado algum tempo, ele se desculpou com os fãs. Mas antes de falar da desculpa, do pedido de desculpa, vamos voltar no tempo. Um ano antes, em 2020. 2020, ele deu uma entrevista para o Tamashi Web, falando que ele tem um restaurante, né, que serve churrasco, uma churrascaria, e ele falou que os fãs estavam procurando por ele e que estavam falando que queriam que ele voltasse ao papel, porque foi quando foi anunciado, né, o Kamen Rider Black Sun. E ele disse que achava que o destino dele era continuar interpretando o Kotaro Minami, aqui no Brasil chamado Isamu Minami. Bom, ele pediu desculpa, disse que estava muito frustrado naquele dia, que ele ama o Kamen Rider e que vai estar com ele como um amigo, né, como alguém que sempre esteve com ele, que vai continuar com ele, e que ele estava com muita raiva de si mesmo, e com raiva e frustrado, e que por isso falou daquela maneira. Bom, ele ficou marcado como um cara chato, como um cara mercenário, que quer tirar dinheiro dos fãs. Recentemente teve um evento no Brasil, onde a colega dele, que trabalhava com ele em Kamen Rider Black RX, falou umas coisas chatas sobre ele, que toda a galera que curte Tokusatsu simplesmente abraçou, né, porque assim funciona. Uma mulher acusa um homem, o cara não tá lá para se defender, ninguém ouviu a parte dele, todo mundo simplesmente concorda, e é assim que funciona. Trato dessa polêmica em um outro dia. Eu não sei quem ele é, também não me importa. Eu não sou fã do Tetsu Kurata. O que me interessa é o Kotaro. Sem sombra de dúvida, se fosse ele, se ao invés de um reboot, fosse uma continuação adulta, comprometida com a história, não com o ativismo, teria sido lindo. Um novo Kamen Rider, uma nova história, em sequência daquela. O cara tá bem, tá jovem, tá em boa forma, é um grande ator, é um ator querido pelos fãs, pelo menos era. Teria sido um sucesso fenomenal, coisa que não foi. Agora uma situação semelhante, mas de um outro lado. Brit Marley. Brit Marley fez The Way, é certamente o trabalho mais famoso dela. Pouca gente viu os filmes ou qualquer outra produção da qual ela participou. A maioria das pessoas passou a conhecer o trabalho dela depois das 2 temporadas de The Way na Netflix. Sobre o cancelamento de The Way eu vou falar também num outro momento, mas é curioso, você olha as redes da Brit Marley e tudo o que você lê são pessoas pedindo a conclusão da história The Way. Ela recentemente lançou a série Assassinato no Fim do Mundo. É um lixo radioativo a série? É uma porcaria, é péssima, é mal escrita, os personagens são mal construídos, pessimamente.
é evidente que ela está se distanciando completamente daquele roteiro místico, profundo, intrincado, meio David Lynchiano, meio Arquivo X, que ela ousou ali em The Way. É evidente, é evidente. É evidente, mas os fãs não têm essa sensibilidade. Eles ficam como loucos em cima dela, sem nem pensar, por exemplo, que The Way é propriedade da Netflix. Que ela não pode pegar, instalar os dedos e falar, bom, vou terminar The Way. Agora eu vou acabar. Eu vou fazer um filme. Ela disse que lhe foi oferecido um filme, mas que um filme não concluiria bem a história. Ela não pode dizer, vou fazer um livro, não é assim também, né? A série foi cancelada em 2019. Eu vou discorrer sobre isso em outro vídeo, mas é certo que o problema da série foi um problema de audiência. É que quando a nossa bolha em redes sociais, ela parece onipresente, então a gente acha que o mundo inteiro viu The Way. Mas não é assim. Quem curtiu a série se vê cercado por ela. Quem não assistiu, quem assistiu só a primeira temporada, quem não viu nada, nem sabe que existe. E o mercado de streaming é muito competitivo. Mas você observa que, tanto no caso do Tetsu Kurata, como no caso de Brit Marlin, você tem um fenômeno que nós chamamos de a mão vazia. As pessoas estão num estado quase de loucura pedindo a continuação de The Way. Por quê? Para quê? Por que pedem tanto ao ponto de não prestar atenção no trabalho da mulher que deu vida e forma e nome aos personagens que essas pessoas dizem amar tanto? Um ou outro fã gosta dela, mas a maioria está absolutamente ensandecido. Nós queremos. Nós precisamos do final. Nós precisamos de mais. O caso com o Tetsu Kurata é esse também. Será que o cara quer... Bom, o Black Sun ela era uma comemoração de 50 anos da franquia. Como é que isso está caindo pro cara? Ele ganhou dinheiro a vida inteira com isso, ele tem mais equipamento. São pessoas, são seres humanos. Então, artistas ou são transformados em deuses, tipo a elite global, né? Ou de intelectuais brasileiros que acham que eles podem opinar acerca de tudo porque lhes foi dado esse poder, porque lhes foi dado essa autoridade, porque eles foram empossados dessa maneira pelas pessoas. Ou então eles são sugados, drenados, ignorados nas suas necessidades, naquilo que eles são como pessoas. O trabalho deles não é respeitado. Deve ser muito chato, né, cara, você ter feito um trabalho novo, como no caso da Brit, péssimo, mas fez, é um trabalho novo, e as pessoas só ficarem falando com você do seu trabalho anterior. E elas só olham para esse trabalho novo, e veja a situação, né? Elas olham para esse trabalho novo procurando pistas do trabalho anterior. Não, gente, não tem pista. Não tem nem easter egg. Ela só não pode pegar e falar isso nas redes sociais porque as pessoas vão embora se ela falar. As pessoas vão abandonar a série se ela disser. Que deve ter tido uma audiência ridícula. E o Tetsu Kurata ainda foi um pouco mais sincero. Tava puto, tava chateado, certamente, porque sequer para uma participação especial ele foi cogitado. O cara ele é a cara do Kamen Rider. E ele apareceu outras vezes na franquia. Em filmes, em séries, no Kamen Rider Blade, por exemplo. Aliás, no Decade, Kamen Rider Decade. Que ele aparece tanto como Black e Black RX, que é um momento muito foda. O cara tava ali, ele tava disponível, por que não chamá-lo? Por que não fazer algo que realmente agradasse as pessoas? Por que pensar no ativismo político à frente? O cara tava puto. E os fãs ficaram magoados. E aí agora, essa mágoa se impôs sobre ele. Principalmente a fanbase brasileira. Os fãs de Tokusatsu daqui do Brasil, cara. Nossa, quantas vezes essa galera... Um dia eu gravo para falar sobre isso, para conversar sobre isso com vocês. Quantas vezes essa galera foi bloqueada por atores japoneses? Isso aconteceu frequentemente.
Os canais mais importantes de Tokusatsu, por exemplo, Resistência Tokusatsu, vira e mexe estão falando, olha galera, não vão lá encher o saco, não vão ficar mandando mensagem no privado. Acontece direto de brasileiros serem bloqueados. Aí aconteceu esse episódio agora, do evento, em que falaram do Tetsu Kurato, o cara não tava lá, é super... antiético, inconveniente, fora do que interessa. Eu nunca entendi essa tara de bastidores. Eu não quero saber dos bastidores. Eu não quero saber como um efeito especial é feito. Ele é construído. Principalmente no Tokusatsu. As pessoas querem literalmente consumir. E elas confundem o consumir com amar. Então, enquanto elas não destroem aquilo, enquanto elas não sugam toda a luz, até não sobrar mais nada e elas famintas irem em outra direção, elas não param. Só que muitas vezes elas fazem isso com pessoas. Tetsu Kurata, Brit Marlin. Você vai falar, esse cara, essa gente tá rica, essa gente tá famosa, eles estão nem ligando pra isso. Será que não estão? Não tem como saber quantas tragédias aconteceram com artistas aí que ninguém tava esperando. O fato é que ninguém liga. O fato é que a relação das pessoas com as suas séries, filmes e programas é uma relação de fome. E essa relação não tem como dar certo. Ela é uma relação de desmembramento. Eu quero consumir, eu quero arrancar toda a carne que está nos ossos, só assim eu vou ficar satisfeito. E não é assim que funciona, não é desse jeito que funciona. Antes de pensar que a Disney destruiu Star Wars, pense que foram os fãs de Star Wars que destruíram Star Wars. Porque continuaram indo ao cinema, porque continuaram assistindo, porque continuaram gravando vídeos, porque continuaram agitando todas as porcarias que a Disney fez. Quando a Disney destruiu todo o universo compartilhado, todo o cânone de Star Wars, e os caras continuaram ali, é como se eles tivessem sido provados. Você ama Star Wars, você ama tudo que Star Wars tem sido, mas se eu te der uma coisa totalmente diferente, mas te alimentar, porque você tá tarado pra ver no cinema, você tem que ver um filme novo, você tem que ter um novo capítulo pra você comprar mais quinquilharias. Essa relação de fome, ela não é só uma relação que a gente tem com a cultura pop, ela é uma relação que nós temos com pessoas, com religiões, com trabalho. Isso é muito nocivo, isso é muito sombrio, isso é muito terrível e isso precisa parar.